Boa noite a todos. Primeiramente, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, aos irmãos pela presença. Esta noite, um estudo especial, um estudo sobre um dos temas mais importantes, independente da questão religiosa, que é o livre-arbítrio, tá? Falar de livre-arbítrio é entender sobre a justiça divina. Falar de livre-arbítrio é entender a forma que Deus nos permitiu de avançar em todo o nosso estado evolutivo. Mas vamos entender aonde começaram as discussões sobre o livre-arbítrio. Quando pegamos a história da humanidade, estamos falando de uma história embasada especialmente no fator da fé, em questões compulsórias, em questões punitivas, em questões que envolvem sempre a religiosidade com a punição de Deus. Os nossos aspectos, as nossas formas de agir, são relacionadas entre o bem e o mal. Quando ouvimos, por exemplo, a linha agostiniana, a linha de Santo Agostinho, sabemos que o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Por quê? Se Deus é soberanamente bom e justo, e logo é o criador de tudo que existe, o mal não deve existir. O que existe é o nosso afastamento da perfeição de Deus. Portanto, quanto mais agimos longe e distantes da verdade, mais estamos distantes de Deus, logo, mais estamos distantes do bem. Quanto mais agimos de acordo com a verdade, mais nos aproximamos de Deus. Essa é a linha de Santo Agostinho. O mal, vamos dividi-lo. O mal em si, então, não existiria. O mal físico, aquele mal material, seria um reflexo do pecado original, nós vamos discutir um pouco sobre isso. E o mal moral é reflexo do nosso livre-arbítrio. O pecado original nada mais é do que o fator de Adão e Eva, onde comeram o fruto proibido, e por isso a humanidade expiaria pelo mal, tendo como a sua principal característica a morte, o desencarne. O Espiritismo veio bons anos depois, 1500 anos depois da linha agostiniana, trazendo que não é bem assim. Nós vamos entender a nova interpretação espírita das reencarnações, do acúmulo de provas, expiações, para que a gente possa ver reflexos da nossa própria existência e não do mal que o outro cometeu, né? Agora, Santo Agostinho, que nasce em 374 após Cristo e lança essa obra, né, o Livre-Arbítrio, em 395, aos 21 anos de idade, né, ele traz uma reflexão bastante profunda sobre todas as questões que imperam a decisão humana. Deus possui a presciência, independente da nossa escolha, Deus já sabe qual é o caminho que vai acontecer. E por ser soberano em sua presciência, traz consigo o conhecimento de todas as coisas de forma antecipada. A nossa decisão conduz o nosso destino, mas não significa que Deus não saiba qual é o nosso destino. Deus saberá todos os caminhos que iremos percorrer. Eu estou falando ainda da linha agostiniana, né? Quando falamos do pecado original, então, por Adão e Eva representar o início da humanidade, esse pecado original causaria no ser humano, em sua existência, a necessidade de vivenciar o mal físico, aquele mal material, o mal pesado, a morte, né, que leva à morte. O mal moral, logo, seria reflexo do livre-arbítrio, né? Então, como vocês sabem, e o mal em si não existe, nada mais é do que o distanciamento do bem. Quais são as comunicações desta vertente com a vertente espírita? Em muitos aspectos, né? Quando falamos em livre-arbítrio, né? Porque o que é o livre-arbítrio? Para Santo Agostinho, o livre-arbítrio nada mais é do que nossa capacidade, um dom dado por Deus, né? Na capacidade nossa em escolher o teor das nossas decisões que nos afastam, nos aproximam da verdade, logo de Deus, né? Então, o livre-arbítrio nada mais é do que a ferramenta que temos para agir e nos aproximarmos de Deus. Portanto, nós decidimos o nosso destino de acordo com as nossas escolhas. Livre-arbítrio e ética, portanto, estão completamente interligados.
Um e outro estão interligados, né? Mas aí, voltando às discussões aos arredores do nosso pensamento, nós vamos entender que falar de livre-arbítrio é falar de justiça divina. Se Deus é justo, logo ele nos deixa decidir o que nós iremos plantar e logo o que nós iremos colher. Portanto, o Espiritismo nos traz o conhecimento que o que colhemos no hoje é fruto das nossas decisões pretéritas. O que colheremos amanhã é fruto das nossas decisões presentes. O livre-arbítrio é uma faculdade tão incrível e tão sublime do Criador, porque ele nos dá a capacidade de agirmos de acordo com as nossas próprias escolhas e logo termos o benefício, o fruto do benefício das nossas próprias decisões. Só que, infelizmente, ele traz também o outro lado, o fruto do malefício das nossas decisões. Portanto, somos seres livres e pagaremos por essa liberdade. A liberdade, ela é boa ou ela é ruim, na opinião de vocês? Depende, meu irmão. Se a gente souber usar, é boa. Senão, não. A liberdade acaba sendo ruim, porque antes Deus decidia por nós. E a partir do momento que Ele nos deu essa liberdade, nós estamos com bastante dificuldade. Eu vejo a liberdade como um presente de Deus. Algo muito bom. O problema é quando nós não a utilizamos da forma correta. Né? Exato. Porque Então, por a exemplo, liberdade é que nos dá a capacidade de escolher as nossas ações presentes para colhermos frutos melhores, né? E aí a justiça de Deus impera sobre isso, porque a liberdade pretérita, aquilo que eu fiz no passado, será o teor do que eu vivo no presente. A liberdade presente será aquilo que eu viverei no futuro. E essa justiça, ela equilibra e equaliza em uma perfeita ordem. Se você olhar hoje, por exemplo, uma pessoa que enfrenta consequências físicas, males terríveis, doenças, enfermidades, desconstruindo a visão do pecado original, mas trazendo a visão espírita, nada mais é do que o pecado da sua própria obra no pretérito. E quando você traz uma pessoa que não possui enfermidades, que possui uma qualidade de vida um pouco melhor, ela está colhendo frutos do seu passado. Entretanto, todos estão zerados em relação ao presente. As suas ações do presente irão repercutir no futuro. Entre aquela frase famosa e conhecida que o plantio é opcional e a colheita é obrigatória. E de fato é. Agora, Deus é bom. Deus é justo. Então, como ele poderia permitir que nós, através do nosso livre-arbítrio, expiássemos o mal praticado? A justiça de Deus é uma punição? Ou a justiça de Deus nada mais é do que nos permitir que auto-punirmos a nossa própria existência ao mais justo? Porque se a justiça de Deus é justo, Deus também é bom. Deus é bom e justo. Entretanto, o Espiritismo traz que fomos criados simples e ignorantes para evoluir. Agostinho não. Agostinho traz que fomos criados bons, corrompidos pelo pecado original, e hoje comungamos destes erros preteritamente cometidos. É claro que o Espiritismo é mais avançado nesta linha, que nada mais é do que uma remodulação das visões de Agostinho. Entretanto, se somos criados simples e ignorantes para evoluir e adquirir a perfeição, a justiça nos traz expiar e cumprir os nossos próprios atos, né? Então, o que fazemos será reflexo do que colhemos. Alguma pergunta até aqui? no caso, para a gente foi dado o livre-arbítrio, Deus é bom, é perfeito, criou as leis. E nós temos que cumprir as leis. Que cria tudo a mesma maneira, tudo simples e ignorante. Com o mesmo destino, a perfeição. Só que nós temos a escolha, nós temos
essa escolha e temos que procurar a cada dia melhorar mais. Tivemos o Mestre Jesus que veio nos trazer um exemplo de amor, entendeu? Então é só a gente procurar a cada dia. Você vê, ele teve há 2000 anos, até hoje a gente não consegue colocar em prática, não consegue compreender, entendeu? Então eu acho que nós precisamos ser mais, se dedicar com amor, com caridade, com humildade, com simplicidade. Eu vejo dessa maneira. Correto, né? Nós temos que traçar a nossa trajetória e, dia a dia, tentar realizar um pouco de evolução. O intelecto, ele também passa pela necessidade da depuração da humildade, né? Quando falamos em intelecto humilde, né? A humildade intelectual. O que vocês entendem por humildade intelectual, que também é um preceito de Agostinho? Vamos lá. Nesse caso, boa noite a todos. Eu vou parafrasear um filósofo que dizia: só sei que nada sei. A humildade, ela dá a nós a oportunidade de saber que ainda há muito o que aprender. Então, quanto mais eu sei, mais eu entendo que eu posso aprender mais. E quando eu não tenho essa humildade, eu travo para novos conhecimentos e assim torna-se a evolução muito mais difícil. Muito bem. Todos os filósofos da história da humanidade, né, a filosofia, ela nos traz a humildade como um preceito indiscutível de aprendizado. Se eu não sou humilde, eu não estou aberto a novas opiniões, a novos aprendizados, a novos conhecimentos, logo eu irei estagnar no meu intelecto. É por isso, por exemplo, que você pega o próprio livro, né, que nós estamos mencionando, o livro do livre-arbítrio, nada mais é do que uma discussão de Santo Agostinho com um conterrâneo, né, com um amigo, né, e essa discussão, esse debate que faz todo o desenvolvimento sobre livre-arbítrio. Entretanto, não é a única obra de Santo Agostinho sobre livre-arbítrio, né? Quando você pega toda a construção do livre-arbítrio, ela tende a passar por todas as religiões e ter algumas preocupações, algumas modulações, né? Então, quando nós pegamos a história religiosa da humanidade, o livre-arbítrio, ele muitas vezes incomodou as religiões, né? Porque o livre-arbítrio, ele traz para o homem a capacidade de traçar o seu próprio destino e não depender apenas e tão somente da religião para a sua evolução. O livre-arbítrio, ele nos afasta de uma religião específica. O livre-arbítrio nos traz para a prática diária. Vocês já pensaram nesse sentido? Né? Porque se eu sou livre para decidir as boas ações, se eu sou livre entre a decisão que me aproxima do bem e que me afasta do mal, se eu sou livre para buscar a perfeição, logo eu posso ser livre para escolher a forma de fazer isso. Eu não preciso escolher, por exemplo, o livre-arbítrio não me obriga a ser espírita. O livre-arbítrio não me obriga a ser católico, o livre-arbítrio não me obriga a ser evangélico, o livre-arbítrio diz que eu devo ser bom. E ser bom nada mais é do que seguir as leis divinas. Mais do que estudar a religião, é crer em Deus e aproximar-se dele em suas leis. As leis de Deus são inquestionáveis. Mas que para que todas essas teorias funcionem e estejam consolidadas, é necessário entender que Deus é o criador de tudo que existe. Isso é inquestionável. Porque se eu questiono Deus como sendo o criador de tudo que existe, logo eu questiono toda a sua obra. Então, Deus é nosso preceito e conceito de perfeição. Pois não. Antes das religiões, meu irmão, tem uma citação, acho que na Bíblia, que fala sobre o conflito de Lúcifer com Deus, que teria alguma relação com o livre-arbítrio. Faz sentido isso? A Bíblia, como a maior parte das suas escrituras, ela é bastante interpretativa. Nós temos que tomar cuidado para não levarmos a interpretação para a nossa conveniência mais fantasiosa do que propriamente pela realidade, né?
Assim como Jesus falava por parábolas, né? A Bíblia em si, inclusive o Antigo Testamento, ela fala por histórias, ela conta casos reais acontecidos e também formas metafóricas de exemplificar a luta pelo bem e o mal. Né? Quando o Santo Agostinho vem ali em 374, né, no seu nascimento, em 390 começa a sua obra mais forte, né? Após Cristo, ele traz um questionamento entre essa questão do bem e o mal. Né? O que ele pergunta é o seguinte: se Deus necessariamente é bom, quem criou o mal? E agora eu vou devolver essa pergunta para vocês. Se Deus é bom, quem criou o mal? Ah, mas foi o demônio que criou o mal. Então, se o demônio criou o mal, o demônio é igual a Deus? Não, foi o próprio Deus que criou o mal. Então, Deus é punitivo? Deus não é bom. Então, a linha de raciocínio de Santo Agostinho, ela passa pelo seguinte: se Deus é bom, o mal não existe. O que existe é o afastamento da perfeição, o afastamento de Deus. Então, nós estamos, né, e aí entra o complemento do espírita, nós estamos construindo a nossa perfeição pouco a pouco, nos afastando do mal e nos aproximando do bem. E na linha agostiniana, o mal é tudo aquilo que é físico, que é os males mundanos, os vícios, a sexualização, a prevaricação, tudo aquilo que nos aproxima da matéria. E o bem é tudo que é sublime, tudo que nos aproxima da perfeição, a nossa espiritualização. Né? Então, quando falamos, por exemplo, da briga de Deus com Lúcifer e tudo isso, são formas alegóricas de dizer o seguinte, que tudo que nos afasta de Deus nos leva para o caminho do mal. Esse mal que, na verdade, não existe, mas que nada mais é do que a ausência do bem. Né? E quando você pega todos os outros conceitos, por exemplo, a luz, né? Falamos da escuridão, é a ausência da luz. Né? Então, todos os conceitos da ausência, eles fazem mais sentido quando nós acreditamos que Deus é bom. Porque se Deus é bom, por que você sofre? Né? Vamos colocar na prática. Se Deus é bom, por que uma criança nasce paraplégica? Se Deus é bom, por que uma criança nasce com problema de coração? Por que uma pessoa passa por tantas dificuldades na vida? Aí não é sobre Deus que estamos falando. É sobre a livre escolha. É sobre o livre-arbítrio. Né? A diferença é que, na época agostiniana, o livre-arbítrio nada mais é do que fruto do reflexo de Adão e Eva. E na época kardecista, né, que Allan Kardec traz na codificação, com participação agostiniana, tá? É o seguinte, não, peraí, Adão e Eva, tudo bem, é uma alegoria, mas o homem causou a própria trajetória através da reencarnação. O mal praticado no pretérito refletiu no que é hoje. E são provas e expiações a serem enfrentadas. Né? Então, nesta teoria da reencarnação, tudo se equalizou, transformando a justiça divina em infalível. Né? A igreja não, a igreja ela partiu para o lado da criação de Deus e demônio. Só que quando cria Deus e demônio, a inconsistência está em acreditar que existe alguém do mal com tanto poder como Deus, a ponto de definir a nossa eternidade. Como que eu posso empoderar o mal na mesma proporção que eu empodero o bem? Deus perderia a sua soberania. E se Deus não é soberano, logo ele não é Deus. Então, toda a construção do kardecismo, para aqueles que estudam as obras básicas, ela está na confirmação de que Deus é soberano. Deus, a vontade dele é sempre realizada. É inquestionável. Não existe força ou mal que possa confrontar o poder de Deus. É sobre isso. Agora, por que será que Deus deu livre-arbítrio ao homem? Mesmo tendo a presciência e sabendo que ele cometeria equívocos, erros, falhas, até atingir o seu processo de perfeição.
Eu acho que justamente porque ele é justo, porque vai depender do esforço, das escolhas de cada um. Ele nos cria simples e ignorante, na expectativa de que um dia chegaremos à luz. E lhe parece justo, pois não? Boa noite, meu irmão, boa noite a todos. Eu vejo essa pergunta aí uma coisa muito importante, né? Deus deu essa liberdade ao homem para que ele pudesse evoluir. Porque se não desse o direito de escolha, como que ele poderia evoluir? Entre os acertos e os erros, ele tem que seguir o caminho do bem. Agora, Deus deu a nós também, né, a capacidade de aprimorar as nossas escolhas. E isso eu faço com outro fator agostiniano muito importante, preponderante, que é o autoconhecimento. Um dos pré-requisitos do meu desenvolvimento, inclusive de livre-arbítrio, é o autoconhecimento. Agora, por que o autoconhecimento é tão importante na realização das minhas escolhas? Eu entendo que o espírito, ele é um ser individual, ele vai evoluir em grupo, mas ele é um ser individual. Então, o autoconhecimento é aquilo que cada um acumula. Boa noite a todos. Eu vejo como o autoconhecimento seria a única forma de eu mudar minhas ações. Porque eu só considero que está errado quando eu me vejo. Quando eu faço essa reflexão e interiorização e paro de culpar o mundo pelas falhas que são minhas. Então, esse poder de se ver e não achar que o mundo está contra a gente, é onde nós promovemos a mudança. Tem um pouco de cada um de vocês, né? Na verdade, quando Santo Agostinho, ele exemplifica o livre-arbítrio, ele também coloca uma palavra na frente. A liberdade é a livre escolha consciente do indivíduo. E essa escolha consciente, apesar de ser apenas uma palavra, dá filosofia para debate de 3 aulas aqui. Nada mais é do que o confronto de consciência. Então, a minha livre escolha deve passar pelo meu confronto consciente. Logo, preciso raciocinar, conhecer os meus equívocos, as minhas limitações, para poder fazer diferente. Então, nada mais é do que o processo de acertar passa pelo enfrentamento do erro. O processo de cometer as escolhas certas passa em avaliar as escolhas equívocas. Isso é natural. O que é moral ser feito e o que é imoral? A minha moralidade, ela evolui. Se você pegar a moralidade de um ser no início da sua existência e a moralidade desse mesmo ser ao final da sua existência, né, próximo ali ao processo de perfeição, estamos falando de outro julgamento. Entretanto, ele passou e percorreu um trajeto muito longo para chegar até lá. E essa perfeição, ela não passa apenas pela minha consciência, ela passa pelo cruzamento de ideias e desenvolvimento filosófico e científico ao decorrer dos anos. Um herda do outro. E aprimora. E melhora. Por exemplo, uma das maiores descobertas da atualidade, da humanidade, que é a internet, no passado, não era a internet. Foi a escrita. E permitiu que a internet pudesse existir em seus aprimoramentos. Então, a minha ideia, em conjunto com aqueles que a seguem e a desenvolvem, formam a perfeição e a moralidade de toda a época. Mas quando falamos em presciência, estamos falando que Deus sabe que eu escolherei errado e mesmo assim se cala? Estamos falando que Deus sabe que o meu trajeto será imperfeito e mesmo assim aceita, é isso mesmo? É aquele negócio, eu tenho a livre escolha, eu tenho livre-arbítrio. Se minha escolha foi errada, eu preciso aprender a me corrigir, porque nós estamos aqui numa escola. Em primeiro lugar, a nossa sala de aula é nossa casa. Então, tem que procurar, em primeiro lugar, aprender onde?
na sala de aula, em minha casa. Porque aquele negócio, a pessoa ou fica aqui na nossa reunião, todo mundo é bonzinho, é perfeito. E no dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, no ponto de ônibus, no ano de carro, o cara que me fechou, qual a minha maneira que eu vou agir? É tudo, primeira coisa, nós sabemos que não acontece nada por acaso. Tudo existe uma razão e tudo é aprendizado. Se eu tenho um parente na minha casa que, vamos dizer, é meio complicado, o que eu devia agradecer, porque ele está sendo a luz que eu estou precisando. Para o meu aperfeiçoamento, não é para o aperfeiçoamento, não, para o meu próprio aperfeiçoamento. Tenho que procurar agir da melhor maneira. E por isso a importância do evangelho no lar. Que é a maneira a gente estar mais junto um do outro. Obrigado. Obrigado, irmão, pela sua participação. Seguindo na mentalidade de reflexão, mais importante até do que o meu evangelho no lar é a minha prática diária, né? O evangelho nada mais é do que o guia das minhas ações, né? O que nós vemos que Deus nos ensina através dos seus mandamentos, e a próprio Jesus, né? Se nós fizermos uma reflexão filosófica sobre a vida de Jesus, eu gostaria que alguém me mencionasse aqui qual que é a religião que Jesus fundou, por favor? O amor. Nenhuma. Jesus não fundou religião. Interessante isso, né? E Deus também não colocou em suas leis a religião. Então, a religião, ela é importante? Claro que é. A religião é nosso crivo e direcionamento moral, né? Entretanto, o fundamental não está na religião, né? O fundamental está na ação, né? Nós temos que ser seres do bem e de bem, né? Homens de boas ações, homens que se preocupam em agir para o desenvolvimento do outro. Mas para isso, né? Para isso, eu preciso primeiramente me conhecer, em segundo lugar, me aprimorar, em terceiro, corrigir as minhas falhas, para assim conseguir, né, agir de forma diferente do que eu agir no pretérito. Continuando o nosso debate sobre livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, ele começa desde o início, né? Desde o início da nossa criação como espírito, né? Então, quando nós estamos ali no início na individualização, no período animal, né, quando nós somos ainda os animais, nós já começamos com espécies de livre-arbítrio, né, e esse livre-arbítrio primitivo nada mais é do que agir por instinto, né, então, as primeiras ações instintivas do animal, e que depois continuam na fase humana, já é o ensaio do livre-arbítrio, ou não? Sim, porque senão não daria para explicar porque alguns animais são mais dóceis e outros mais agressivos. Então há diferenças discrepantes entre os animais. Mas repito, é um ensaio do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio começa, de fato, a acarretar como decisão em nossa existência a partir do momento que a consciência nasce. Por isso que o livre-arbítrio tem totalmente tudo a ver com a nossa escolha consciente. No caso de Deus, Deus sendo justo, este animal que tem um livre-arbítrio primitivo, uma espécie de livre-arbítrio, pode responder na mesma proporção do homem em sua fase consciente? Não. Porque ele não raciocina. Exatamente. Então, o animal não pode responder na mesma proporção do homem porque não tem conhecimento e age de forma instintiva, não tem conhecimento sobre as suas ações, né? Então, o animal, ele realizou aquilo que ele foi criado para realizar, né? São suas defesas. Aprender a controlar elas é muito difícil, mas ele ainda consegue. Na fase humana, não. Você escolheu ser agressivo. Você escolheu ser bom, você escolheu agir de forma equívoca, você escolheu não respeitar, você escolheu tudo aquilo que eu disse. E aí, quando você escolhe,
você está fazendo aquele papel divino, né? Você está fazendo aquilo que Deus te deu de dom para evoluir, né? Da mesma forma que um filho sai de casa e vai morar na sua própria casa e tem que tocar a sua própria vida, Deus te deu livre-arbítrio para que você pudesse agir. Se por um motivo, no pretérito, você reclamava da falta de liberdade, né, de não poder escolher, por exemplo, o teor das suas provas, se era ruim você ter que reencarnar de forma compulsória, a partir desse momento, você tem a livre escolha, você pode escolher. Entretanto, a boa notícia é que você pode escolher, e a má notícia é que você pode escolher. Né? Então, se você pode escolher, certamente como um ser brutalizado, primariamente você vai escolher questões não tão evoluídas, para depois chegar nesse aprimoramento intelectual, que passa pelo desenvolvimento da humildade, que passa pelo autoconhecimento, que passa pelo despertar da consciência, que passa pela busca filosófica, científica e religiosa em desenvolver o seu próprio espírito. Né? Porque quando nós analisamos o livre-arbítrio da forma que ele é, nós não podemos nos esquecer das consequências que ele deixa. O meu livre-arbítrio interfere na vida de outrem. É interessante, se eu tenho a livre escolha, a minha livre escolha pode praticar mal para alguém? De várias formas. De várias Sim. formas. Minha escolha acaba afetando a todos ao meu redor, direta e indiretamente. Mas se Deus é justo, como a minha livre escolha pode afetar a vida de outrem? Pela própria justiça, ele usa do erro de outrem para promover a reparação. Aí entramos no ponto mais importante da diferença entre a teoria agostiniana e a teoria kardecista, que era isso que faltava, o detalhe da reencarnação, né? Se Deus é justo, logo, quando eu pratico mal ao outrem, Deus aproveita para que esse mal seja uma forma de reparação para essa outra pessoa. Mas ai daquele que praticar o mal. Eu não posso também me apoiar no fato de estar reparando a vida de outrem e se fazer mal, achando que estou fazendo o papel de Deus. Né? Deus faria essa pessoa cumprir de outra forma aquilo que ela necessita para evoluir. Ai daquele que pratica o mal. Só que Deus não deixa que exista algum tipo de mal na existência da Terra que não sirva de reparação. Então, essa ausência de bem que nós comentamos e comunicamos, Deus utiliza uma má ação por um bom motivo. Né? Faz com que esse mal sirva de evolução daquele espírito e o aproxime do seu processo de perfeição. Eis a justiça divina. Portanto, sem o fator da reencarnação, Deus não é justo. Ou justiça é sinônimo de punição, como é a teoria agostiniana. Né? Então, se justiça de Deus for se vingar de Adão e Eva em cima de mim para o resto da existência, Allan Kardec nos mostra que não. Tá? Você está se vingando de si mesmo, né? Por conta das suas escolhas pretéritas. Pois não, irmão Rui? Meu irmão, quando que o livre-arbítrio pode ser cerceado? Jamais. Só na fase animal. Um irmão que está há muitos anos na erraticidade e não quer de maneira alguma reencarnar. E Deus deu a vida para que ele pudesse progredir e evoluir, ainda evoluir. Deus, nesse caso, pode, nesse caso, cercear esse livre-arbítrio dele para que ele possa seguir uma evolução encarnado? Deus tudo pode, né, Rui? Mas não faz. Deus não, de forma alguma, cerceia ou limita o livre-arbítrio do homem. Porque se assim o fizesse, estaria favorecendo um ante a outro, estaria sendo injusto. Então Deus aguarda que este irmão, mesmo que esteja há milhares de séculos na erraticidade, vagando e teimando sobre o seu processo de evolução, Deus faz com que, em algum momento, ele possa ter a oportunidade de voltar à Terra e cumprir a sua existência. Né? Veja bem, a nossa consciência, ela tarda, mas não falha. Né? Nós podemos demorar,
para entender alguns aspectos da existência, mas nós acabamos entendendo. Pois não, irmão? Boa noite a todos. Se na vida encarnada nós conseguimos influir no livre-arbítrio de outro, né, a partir do momento que você tem uma condição social que impede alguém tomar uma determinada atitude, por que esse impedimento também não ocorreria naturalmente? Expresse melhor a sua pergunta para não dar a resposta errada, por favor. Um exemplo, alguém que é preso por algum crime, o livre-arbítrio dele era, de repente, até redimir-se daquele crime, ou ele tinha um outro livre-arbítrio, mas ele foi obrigado àquela situação de cárcere. Então, o livre-arbítrio dele foi influenciado pela sociedade através do seu sistema legal. Por que isso não pode ocorrer também na natureza? Ou numa situação, teoricamente, arbitrada por Deus? Vamos lá. Ele decidiu cometer o crime e agora está cerceado da sua liberdade, que é diferente de livre-arbítrio, por conta do seu livre-arbítrio, né? O homem pode cercear a liberdade do outro, mas jamais pode cercear o seu livre-arbítrio. Até porque a vida é uma continuidade. Tudo aquilo que eu sofro nessa, necessariamente faz com que eu evolua para a próxima, né? Deus não faz isso. Deus não cerceia o nosso livre-arbítrio, a natureza também não. Quem cerceia a nossa liberdade é o homem, né? Então, o homem, quando tranca alguém numa jaula, justamente ou injustamente, ele tomou uma decisão, fruto e reflexo do livre-arbítrio. Tanto daquele que prendeu justamente, quanto do que prendeu injustamente. Nos futuros, né, no futuro, nas vidas futuras, este irmão irá ou expiar ou colher o fruto desse benefício, né? Então, livre-arbítrio é me dar a oportunidade de realizar as minhas próprias escolhas conscientes. Se eu prejudico o trem, eu que prejudiquei através do meu livre-arbítrio. O prejudicado está provavelmente reparando algum fruto do seu prejuízo, entretanto, está conseguindo cumprir, né, a sua prova, a sua expiação, que o dedicará uma existência futura mais leve. Pois não. Irmão, entendemos que a humanidade da Terra, ela tem uma limitação moral e, por esse motivo, Deus limita a evolução intelectual do homem para que ele não realize mal além daquilo que lhe é permitido realizar. Podemos entender, então, que o livre-arbítrio do homem é limitado à sua moralidade? O próprio homem limita, não é Deus, né? Deus, ele deixa tudo aberto. Vamos entender que nós descobrimos a cura de algumas enfermidades por desenvolvimento científico, avanço moral e científico, intelectual e científico. Mas uma coisa está interligada com a outra. Quando eu avanço moralmente, eu dedico às minhas pesquisas coisas que geram frutos morais. Vamos pegar, o professor já mencionou isso, na história da humanidade, todos os investimentos da engenharia foram para o desenvolvimento bélico, né, para a formação de armas, de guerra. Aí o homem começa a dedicar-se à saúde com o mesmo engajamento, é lógico que ele vai encontrar as curas das enfermidades, né? Então, olha que interessante. Então, o livre-arbítrio, ele está ligado, né, ao nosso processo de evolução, entretanto, não é Deus, né? É o próprio homem que realiza a sua trajetória. É o próprio homem que moralmente evolui ou não. Até porque, se nós pegarmos o significado de moral, Deus é perfeição, Deus não é moral. Quando pegamos o significado de moral, estamos falando da forma em que a sociedade age como um todo, né, na atualidade. Então, a forma de agir da sociedade, né, a média desses atos, formam a moralidade da época. Aí é claro que eu posso ser mais moral ou menos moral do que a média, entretanto, estou
nesta reflexão, né? Estou vivendo no mesmo mundo por ter uma equiparidade. Pois não? Nós temos que partir do princípio que Deus é perfeito. Sendo perfeito, ele criou suas leis, e as leis dele é imutável. Nós precisamos aprender a colocar em prática. A questão do livre-arbítrio, nós temos a lei divina e as leis materiais. Eu preciso cumpri-las, entendeu? Se eu cometer alguma infração, seja moralmente ou intelectualmente, eu vou precisar responder por ela, entendeu? Só que aquele negócio, se eu, igual a pessoa que está, a pessoa que está, vamos dizer, a pessoa que foi detida, foi presa, ela cometeu um crime, ela responde à lei material e à lei divina, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Nós temos que, em primeiro lugar, ver com aquele próximo seu irmão. Isso tem que amar. Só o amor você vai conseguir se aproximar de Deus. Entendeu? Então, eu vi pelo menos dessa maneira. Se estiver errado, você me corrige. Bom, a lei material é diferente da divina e o senso de justiça também, né? A justiça de Deus é infalível, a justiça do homem é falível, né? Correto. Então, pela justiça humana ser falível, o fato de nós, quando estamos encarnados, precisarmos nos punir, é um fruto e um exemplo muito claro da nossa imperfeição, da nossa distância da evolução, né? Em um mundo perfeito, certamente não será necessário nossa autopunição, porque nós teremos a capacidade de resolver os pseudo-problemas existentes de uma forma muito mais harmônica. Mas no mundo atual, com a moralidade atual, o homem precisa tomar, né, essas decisões para cercear a liberdade do outro, para cercear problemas maiores e riscos que causem para a humanidade. Mas isso não tem a ver com Deus, né? Isso tem a ver com as próprias escolhas humanas, né? Deus, ele nos deu a opção de escolher. É que o homem, muitas vezes, categoriza o materialismo como principal, né? E até categoriza a vida física como principal, né? É óbvio e claro que o homem precisa cuidar do seu corpo é o seu templo, né? É óbvio e claro que o homem precisa cuidar da sua saúde, é óbvio e claro que o homem precisa prosperar, a lei do progresso. Entretanto, não é o principal, né? Às vezes nós achamos como principal termos a vida, e a morte é o que mais nos assusta. A morte nada mais é do que voltar para casa, né? Quando nós morremos, nós voltamos ao nosso estado espiritual, que é o nosso estado eterno, né? Então, viveremos algumas encarnações de forma física para vivenciar a eternidade no mundo espiritual, né? E essa eternidade que é conhecida por tantas religiões, depois de reencarnarmos na espírita e na visão das outras já de forma direta, nós vivenciaremos o nosso estado espiritual para toda a existência. Então, o corpo, tudo que acontece com o corpo é relativamente pequeno diante da existência do espírito. Por isso que as leis da Terra, elas são tão ligadas a pequenas coisas, porque as leis da Terra, elas punem aquilo que acontece com a matéria, mas não punem aquilo que acontece com o espírito. Pode ter certeza que um espírito fica com muito mais anseio, né? Com muito mais preocupação de deparar-se com a sua consciência do que propriamente com as suas questões físicas, né? Porque essas repercutem e refletem diretamente na sua eternidade. Pois não. Diante da justiça de Deus, que ele permite o nosso livre-arbítrio e a reparação no coletivo, eu comecei a pensar se a nossa evolução acaba não sendo individual, mas sim no coletivo, que para a gente promover essa evolução precisamos nos unir. Seria isso?
Nós somos seres individuais, cada um terá seu próprio trajeto evolutivo. Entretanto, é claro que estamos ligados em ações, pensamentos, a todos os outros que nos cercam. Eu não consigo fazer o bem sem o outro. Eu não posso fazer o bem apenas a mim mesmo. Eu não consigo também fazer o mal sem o outro. Fazer mal a mim mesmo tem uma limitação, né? Então, é por isso que o convívio, né, com outros irmãos, né, essa socialização, né, esse mundo em conjunto, ele é tão importante para a nossa evolução, inclusive faz parte das leis de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quer dizer, Deus já nos indica a necessidade de amar o próximo, como eu amo a mim mesmo. Então, a convivência com os irmãos, com o outro, ela está inquestionável e imprescindível na nossa existência como espírito, apesar de sermos seres individuais. Trazendo um Deus apartidário, que acolhe todo mundo, independente da crença que professe. A crença, ela é uma forma de chegar até Deus. Existem diversas crenças, logo diversas formas. A verdade é o próprio Deus. Tudo que nos afasta da verdade é o que nos distancia de Deus, ou logo das suas leis e das ações, né? Então, as nossas más ações nos distanciam de Deus. As nossas boas ações nos aproximam de Deus. Não é a religião que eu escolho que me aproxima, que me afasta de Deus, mas sim a forma com que eu pratico aquilo que a religião me ensinou. Obrigada. Isso faz sentido para todos vocês? Mais alguma pergunta sobre o tema livre-arbítrio, antes de encerrarmos? Eu quero saber, nós temos o livre-arbítrio, somos responsáveis por ele, e nós estamos colhendo hoje o que plantamos ontem, vamos colher amanhã o que plantamos hoje. Qual a diferença de livre-arbítrio e ação e reação? São coisas distintas, né? O livre-arbítrio é a minha livre escolha, é o que eu faço no momento. Ação e reação nada mais é do que a escolha que eu fiz no pretérito e agora reajo. E existe uma reação, né? Então, ação e reação, ou efeito e causa, é diferente de livre-arbítrio. O livre-arbítrio gera o efeito e causa, né? A ação de liberdade de escolha gerará a causa e o efeito. Quando eu tomo uma determinada atitude, eu estou realizando alguma ação que terá um efeito, entendeu? Então, essa é a diferença. E não necessariamente o efeito e causa passam pela minha escolha. Às vezes, o efeito que está gerado sobre mim teve como causa o livre-arbítrio de outrem. Então, tudo se interliga. Eu estou na rodovia a 80 por hora, um carro vem, atravessa a rodovia e me mata, o carro estava acima da velocidade. O efeito da minha morte teve como causa a ação de outra pessoa. Entretanto, se eu for analisar no fundo, né, da questão, esse efeito necessariamente foi meu em vidas pretéritas, de outra forma, que hoje expio, né? Mas o livre-arbítrio está no agora, né? Está no que eu posso fazer agora, não no que eu fiz no pretérito ou que eu farei no futuro. Pois não, irmã? Oi, boa noite a todos. Eu queria saber como que fica o livre-arbítrio para aqueles nossos irmãos que com reencarnação compulsória. Bom, a reencarnação compulsória, ela antecede, né, o nosso livre-arbítrio depurado, né? A encarnação compulsória é quando ainda não temos a capacidade de escolher o teor das nossas provas pela falta de consciência que possuímos, né? Por não termos a consciência depurada, Deus nos envia para uma missão que deveremos cumprir e somos seres geralmente mais instintivos do que propriamente conscientes, né? Então, Deus escolhe por nós porque assim melhor o faz do que se nós fôssemos escolher por nós mesmos, né? Então, os irmãos que têm a reencarnação compulsória ainda não possuem o livre-arbítrio na totalidade das suas funções e não pode escolher com precisão necessária para evoluir.
apesar de que a consciência faz parte da nossa humanidade, então, nesse caso, o livre-arbítrio não seria assim total, ele seria parcial. E às vezes eu também penso, um cientista que pode causar grandes danos à humanidade, ao planeta, ele também não pode ter o livre-arbítrio dele cerceado. O livre-arbítrio dele, quando pode causar grandes danos ao planeta, não pode ser cerceado? A pergunta que eu te faço é: foi cerceado na história do planeta? Ou vocês tiveram casos de cientistas que causaram grandes danos para a humanidade, muitas vezes bem intencionados, né? Criou, por exemplo, uma obra para o bem e o outro aprimorou para o mal, né? Inclusive, não se sabe ainda nem sobre os vírus, né? Como eles chegaram a desenvolver, como eles vieram, enfim, nunca teve, né? O mundo passou por pandemias, por endemias, por guerras, né? Vamos falar de todas as guerras. Quando falamos em algumas dessas guerras, né? Quando falamos na peste, né? Quando falamos em algumas questões que o mundo passou, chegou a 1/3 da humanidade ser dizimada. Então, jamais o livre-arbítrio foi cerceado. É que quando eu fiz essa pergunta, eu fiquei pensando nessas invenções que os cientistas fazem para chegar em outros planetas, porque não sei se a gente está preparado para outros planetas, né? Ou mesmo nessas invenções com embriões que as pessoas fazem, coisas mais assim, que influenciam fortemente, né? Uma mudança na humanidade. É claro que tudo aquilo que influencia diretamente a continuidade da humanidade, né? Às vezes são falhas morais, né? As pessoas não crivam. Então, por exemplo, conhecer outros planetas sem cuidar primeiro do próprio é uma desnecessidade, né? Nós não precisaríamos cuidar melhor daquele que temos. Entretanto, irmã Leila, o livre-arbítrio prevalece, né? Então, se o ser humano partir para o lado do mal, Deus não vai intervir. Deus só, claro que não dará prejuízo àqueles que sofrerem as consequências sem ter tido as ações, né? Esses serão. É que a morte não é nada para a espiritualidade, é isso que eu quero que você entenda. Se uma bomba vem e explode o planeta e leva todas as almas, vocês continuarão sendo espíritos, né? Não tem diferença nenhuma, né? Para espíritos superiores, uma vida não é nada diante da existência. Por isso que aquilo que parece estrondoso aos vossos olhos é tão minimizado aos olhos de Deus, entendeu? Entendi. Obrigada. Pois não, irmão? Meu irmão, o conhecimento, um atributo que auxilia muito no nosso livre-arbítrio? A falta dele também. Conhecimento auxilia, a falta dele prejudica, certamente, né? Quanto mais conhecimento eu tenho, melhor o nível das minhas decisões, né? Eu não posso tomar decisões sábias sem ter algum nível de conhecimento, né? Entretanto, a ignorância que me protege também não me faz evoluir, né? Quando eu fico estagnado no pouco conhecimento que possuo, não consigo evoluir a minha forma de agir por desconhecimento. E aí também essa muleta, ela tem vida curta na minha existência. E no caso daquele que tem um grande conhecimento e não aplica o livre-arbítrio de forma correta, também terá a mesma penalização. É por isso que Allan Kardec diz que a moral deve evoluir em conjunto com o intelecto, né? Porque aquele que desenvolve só o seu intelecto e não desenvolve a sua moral, ou faz coisa errada ou deixa de fazer a certa, né? Então, é exatamente por isso. Pois não? Eu gostaria de fazer uma pergunta, por favor. Na verdade, é um pedido se o irmão pode falar alguma coisa sobre isso. Eu entendo que não haja uma regra, mas poderia citar um exemplo do que se espera do desenvolvimento do livre-arbítrio animal, que eu acredito que é impulsionado por sua consciência,
para que ele chegue a hominal? O que se espera da parte nossa ou da parte de Deus? A ideia da pergunta é da parte de Deus, porque é ele que gerencia tudo isso. Aí não consigo te responder, irmão. O que é de Deus pertence apenas a Deus, mas é racional pensar, né, que acredita-se que o controle instintivo do animal seja o melhor ensaio, e vamos dizer assim, a melhor forma do animal conseguir partir para o seu desenvolvimento consciente. E que na fase animal, as coisas acontecem muito mais depressa do que na fase hominal, porque está sendo conduzido por Deus. Então, o animal muda de espécie, muda de forma de tutor, muda de ambiente, e consegue tomar as escolhas certas mais cedo ou mais tarde. Tanto que as reencarnações da fase animal acabam sendo muito mais rápidas do que as reencarnações na fase hominal. E aí vai de encontro aquilo que o irmão disse, né? Você fica ali séculos na erraticidade, teimando para não reencarnar, porque você acredita que está fazendo a coisa certa. O animal não, o animal já é mandado compulsoriamente, como a irmã Leila mencionou, né, compulsoriamente para uma nova existência, e ali ele vai conseguir traduzir a sua evolução até que chegue na fase hominal. Basicamente, quando chega na fase hominal, né, o ser já não tem, vamos dizer assim, tanta intervenção divina, e aí por isso que ele atrasa todo o seu processo. Agora, de Deus, não, eu estou muito distante dele, irmão. Muito bem, eu acho que foi um estudo bastante produtivo. Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, aos irmãos pela paciência, desejando que tenham uma semana bastante abençoada com a glória divina e que recebam todas as boas energias dos bons espíritos que os cercam. Fiquem com Deus, um bom descanso a todos. Muito obrigado pela participação de todos.